Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Abra sua Bíblia, Malaquias. Malaquias é muito conhecido por causa de Malaquias 3:10. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre Malaquias 3:10? Mas Deus deseja nos falar nas próximas semanas através do livro do profeta Malaquias. Então nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens. O nome da série é Distraídos na Caminhada. Eu pensei numa imagem assim: alguém que caminha distraidamente. E quem caminha distraidamente não vai bem, não caminha bem. A gente tem que caminhar com atenção. Quando a gente caminha distraidamente, pode cair no buraco. Quando a gente caminha distraidamente, pode tropeçar. Quando a gente caminha distraidamente, a gente pode errar o caminho. A gente pode deixar de tomar cuidados que são importantes. E essa série, baseada no livro do profeta Malaquias, ela fala sobre um povo que estava caminhando distraidamente. Eles caminhavam com Deus, porém faziam isso distraidamente, de qualquer maneira, sem os cuidados necessários que se deve ter em caminhar com Deus. A mensagem de hoje, a primeira mensagem, portanto, nós vamos meditar nos versículos 1 a 5 do capítulo 1 de Malaquias. Então, Malaquias 1, de 1 a 5. O nome dessa mensagem é Duvidando do Amor de Deus. Quem caminha distraidamente pode caminhar duvidando do amor de Deus. Então, ele não se preocupa muito, porque ele tem dúvidas, porque ele não dá o valor necessário ao amor de Deus, porque ele não tem certeza se aquele é o caminho certo. E sabe, irmãos, antes de ler a passagem, eu quero chamar a sua atenção aqui à frente um pouco. Por que nós demos esse nome caminhando distraidamente? Israel, ou melhor, o que sobrou do povo de Israel, Judá, eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Nós vimos que Zorobabel voltou com o primeiro grupo de retorno do cativeiro da Babilônia. E eles voltaram e encontraram Israel, e encontraram Jerusalém em ruínas, totalmente destruídos, totalmente devastada pelos babilônios. Quando eles retornam, eles têm altas expectativas do que Deus faria no meio deles. Altas expectativas de como seria esse retorno. Uma expectativa muito grande de viverem novamente na terra que o Senhor lhes deu. De como isso seria. E eles começam trabalhando, quando eles retornam, e aí retornam à adoração ao Senhor, e retornam a realizar os sacrifícios ao Senhor, tudo aquilo que se fazia naquela época, eles retornam em buscar ao Senhor. Mas o tempo passa, e conforme o tempo foi passando, o povo foi se acostumando a viver de volta na terra prometida. Tem um ditado que diz que a gente dá valor às coisas quando perde. As pessoas costumam dar mais valor às coisas quando elas perdem essas coisas. Então, às vezes a gente tem nossa mãe, nosso pai, e a gente dá pouco valor, não visita, não se preocupa, eles estão lá. Mas quando a gente perde, realça. E a gente pensa, poxa, eu devia ter feito mais. A gente, às vezes, deixa de dar valor à nossa família, deixa de dar valor à nossa igreja, deixa de dar valor às coisas porque a gente tem essas coisas. Mas quando a gente perde,
Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um irmão da igreja, ou quando a gente se vê privado da nossa igreja, a gente começa a dar valor. Aí, às vezes, surge aquela ideia: eu era feliz e não sabia. Sabia, mas estava distraído. E isso aconteceu com o povo. Passados cerca de 100 anos do retorno do cativeiro, eles estão agora vivendo tranquilamente. É uma nova geração, é um novo tempo, e esse novo tempo é um tempo de apatia, é um tempo de desleixo, é um tempo em que as pessoas estão fazendo as coisas relaxadamente, de qualquer maneira, entregando a Deus qualquer sacrifício, entregando a Deus qualquer coisa, sem tomar os cuidados necessários com o que se está entregando. E então Deus, através do profeta Malaquias, vai falar a esse povo. E Deus começa falando ao povo do seu amor. Primeiro ato do livro de Malaquias é falar sobre o amor de Deus. E é interessante, eu quero chamar a sua atenção, para que você perceba isso no texto, que Deus equilibra amor com justiça. Deus chama a atenção do povo, protesta contra o erro do povo, demonstra sua insatisfação com aquilo que estava recebendo, mas faz isso com amor. E é esse texto que nós temos diante de nós. Eu convido você a partir de hoje, nos próximos domingos, pela manhã, meditar comigo nesse texto. O texto de Malaquias, ele tem uma característica especial. Ele tem uma característica bastante particular, eu diria. Um jeito de a sua composição, ela é um pouco diferente, porque ela aparece em termos de disputa, como se o povo estivesse disputando com Deus. Então, todos os assuntos, eles aparecem assim: Deus faz uma declaração, o povo questiona essa declaração, e Deus vai então expor porque ele está declarando aquilo. Então, leia comigo Malaquias, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Quero convidar você a meditar comigo nesse texto, a partir do verso 1. Você pode verificar no verso 1 que ele começa dizendo assim: peso da palavra de Deus. Verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Malaquias já começa dizendo: essa palavra é pesada, essa palavra é dura de ser ouvida, essa palavra não chega para azeitar o seu coração, para refrescar a sua alma, não. Essa palavra chega pesada, e essa palavra é contrária ao jeito que o povo estava vivendo. Amado do Senhor, eu desejo que nesta manhã essa palavra não seja pesada ao seu coração, porque essa palavra era pesada e era contra o povo, porque o
povo estava caminhando distraidamente. Mas eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra encontre você caminhando atentamente, encontre você caminhando decididamente, com direção, com o rumo dado pelo Senhor e na forma prevista pelo Senhor. Mas, se esse não é o seu caso, se você anda por aí caminhando na jornada da fé distraidamente, eu quero te dar essa notícia. Essa palavra vai pesar no seu coração. Essa palavra vai trazer contrariedade aos teus ouvidos. Então, se essa palavra pesar para você, for contrária a você, ouça. Ela é a palavra de Deus. E por quê? Através de quem ele faz isso? Através do ministério do profeta Malaquias. Então não era Malaquias quem estava falando, era o Senhor através de Malaquias. Malaquias era o portador. Malaquias era o mensageiro, mas a mensagem não era dele, a mensagem era do Senhor e pesada. Aí vem o verso 2, quando ele vai dizer o que Deus começa dizendo: eu vos amei, diz o Senhor. Ele começa falando do amor de Deus. O amor de Deus é a força mais poderosa do mundo. Não existe nada tão forte, tão intenso, tão poderoso quanto o amor de Deus. O amor é a maior das virtudes. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele é um exemplo para nós. Porque o amor de Deus é uma das características de Deus que ele comunica a nós, que ele nos dá o privilégio de também termos essa característica, ou podermos ter essa característica, que é o amor. É claro que o amor dele é infinito, e o nosso não. É claro que o amor dele é eterno, e o nosso não. É claro que o amor dele é perfeito, e o nosso não. Então nós temos que aprender a amar com Deus, que é a melhor forma de se amar. Mas olha, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós, o povo, dizeis: em que nos amaste? O povo então diz assim: mas espera aí, o Senhor está dizendo que nos ama, mas como que a gente pode ter certeza disso? Será que o Senhor nos ama mesmo? Será que é verdade que o Senhor nos ama? Como que a gente pode ver isso? Como que a gente pode ter certeza disso? Porque, irmãos, tem muito crente, tem muito membro de igreja, tem muito frequentador de igreja que não crê perfeitamente no amor de Deus, que não tem certeza do amor de Deus, que vive na presença, vive na igreja, vive na comunhão, que faz as coisas que crente faz, mas que não confia, que duvida, que questiona esse grande amor de Deus. Então o Senhor vai dizer o seguinte, vai dar a seguinte resposta: não foi Esaú irmão de Jacó? Por que que ele pega esses dois irmãos, Jacó e Esaú? Porque esses dois irmãos eram filhos de quem? De Isaque. Isaque, filho de quem? De Abraão. Esses dois irmãos eram da linhagem filhos da promessa. Todos dois foram criados debaixo das promessas de Deus. Deus chama Abraão e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tu serás uma bênção. Deus diz isso a Abraão, e Abraão então sai da sua terra, sai de Ur dos Caldeus, e vai para a terra que o Senhor o enviou. E quando ele chega lá, ele se estabelece, e Deus começa a abençoá-lo, e ele tem um filho, o filho da promessa, Isaque. E Isaque tem dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E o que Deus diz? Eu
amei a Jacó e aborreci a Esaú. O povo para quem Deus estava falando era descendente de quem? De qual desses dois irmãos aí? De Jacó. Israel é um outro nome dado a Jacó. Eu já falei aqui, há umas semanas atrás, sobre o povo que era descendente de Esaú, que tinha um nome, porque Esaú também ganhou outro nome. Esaú passou a se chamar de um nome que significava vermelho. Esse povo, os descendentes de Esaú, viviam nas montanhas. O nome que Esaú passou a ter é Edom, que significa vermelho, por causa de uma série de questões diferentes também. A terra onde eles estavam era uma terra vermelha, por causa do guisado vermelho lá, o alimento da bênção da primogenitura, toda aquela história. Muito bem. E Esaú, Edom, também vai dar origem a um povo numeroso, os edomitas. Esses edomitas vão morar nas montanhas e eles se acham intransponíveis, indestrutíveis, por causa da sua posição estratégica. Por causa da posição onde eles estavam, qualquer conflito para chegar até eles, eles tinham vantagem por causa da geografia. E Deus então está fazendo uma comparação aqui entre Edom. Por isso que lá no verso 4, ele vai falar Edom, ele está falando aqui de Esaú. Tem uma ideia de fundo nesse texto que a gente precisa entender para compreender o que Deus está dizendo. Os dois povos, Israel e Edom, eles foram inimigos o tempo inteiro. E os edomitas, eles não aceitavam a existência de Israel. Quando Moisés vem conduzindo o povo de Israel rumo à terra prometida, eles precisavam passar dentro das terras de Edom. E então eles mandam mensageiros dizendo o seguinte: olha, deixe que a gente passe pela terra de vocês. Nós não vamos pegar nada, nós não vamos utilizar nada, nós não vamos comer nada. Se a gente comer alguma coisa, se o nosso animal comer alguma coisa, se o nosso animal beber da sua água, se a gente fizer qualquer coisa, consumir qualquer coisa na terra de vocês, nós vamos pagar. Nós não queremos nada, nós só queremos passar na terra de vocês. Os edomitas disseram: não vai passar. Não, mas a gente não quero saber. Não vai passar. E tem o seguinte: se vier, nós vamos matar vocês todos, porque eles estavam no alto. Essa história se arrasta, e quando os babilônios vão tomar Israel, os edomitas também entram em cena. Quando os babilônios vão guerrear contra Israel, os edomitas não ajudam a Israel. Ao contrário, eles ajudam os babilônios. E eles se alegram, eles celebram, eles festejam a destruição de Israel. Eles glorificam a destruição de Israel e eles ficam nas encruzilhadas esperando, porque aquele descendente de Israel que conseguisse fugir dos babilônios, eles matavam. E depois que os babilônios tomaram Jerusalém, eles saquearam Jerusalém. Ou seja, não é só, eles eram contrários. E é interessante na religiosidade dos edomitas, que era o seguinte: não se fala em idolatria entre os edomitas. O problema deles não era esse. Eles não adoravam a outros deuses. Você não ouve falar assim, o Deus dos edomitas. Você não ouve falar isso. Os deuses dos edomitas. Você não ouve falar disso. Eles não eram idólatras. Eles viviam uma espécie de ateísmo. Eles não ligavam. Eles viviam distantes. Assim como Edom. Assim como Esaú. Esaú nunca falou contrário a Deus. Você não encontra Esaú dizendo: Deus não existe, Deus não é bom, eu vou adorar outros deuses. Você não encontra Esaú falando isso. Você encontra Esaú
eu não estou nem aí. Essa promessa, eu não estou interessado. Quando Jacó vai lá e usurpa, ele não fica preocupado pela promessa, ele não fica preocupado pela bênção de Deus, ele fica preocupado pela questão econômica. Simples assim. Por isso Deus aborreceu, por isso Deus condenava, por isso Deus não se ajustava com Esaú. E irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande, porque quando alguém caminha com Deus firmemente, decididamente, com direção, ele pode estar abençoando todos os seus descendentes, porque Deus muda uma pessoa e essa pessoa abençoa uma família. Essa pessoa se torna a bênção de Deus para uma família. Mas quando alguém decide desobedecer, viver sem Deus, viver longe de Deus, viver relaxadamente em relação às coisas de Deus, ele também desqualifica toda uma família. Isso é muito importante. Então Deus vai dizendo, olha, eu aborrecia Esaú, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Esses dragões do deserto me tomaram um bom tempo. Que dragões é esse? A princípio eu pensei no dragão de Komodo. Não sei se você conhece, é um bichão esquisito, ele parece meio que uma cobra estranha, só que ele tem pés, então ele anda todo meio esquisitão assim. Eu pensei nesse dragão, e ele é meio do deserto também, pensei que era isso. Não passou pela minha cabeça que fosse dragão voador, essas coisas que tem em filmes aí, isso não me passou pela cabeça. Eu fiquei imaginando que dragão seria esse. E aí eu fui pesquisar, e pesquisei bastante, e é o seguinte, não é o dragão de Komodo, é um bicho horroroso. A ideia é mais ou menos assim, é um animal perigoso, essa é a ideia. É uma palavra que às vezes na Bíblia ela é traduzida por serpente, às vezes na Bíblia ela é traduzida por chacal. Por exemplo, aqui está a Revista e Corrigida, que chama de dragões. Se você pegar o meio da Revista e atualizada, ele vai dizer chacais. Se você pegar a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela vai dizer animais selvagens. A ideia, assim, lá no Isaías, algumas versões traduzem essa mesma palavra por Leviatã. É um animal monstruoso e, na verdade, não é animal nenhum. É um outro povo. Por quê? Porque os edomitas foram destruídos por um povo do deserto. Esse povo do deserto, os nabateus, eles conseguiram dominar os edomitas e destruir os edomitas. Então o que Deus está dizendo é que não foram os nabateus que fizeram isso, não foram dragões que fizeram isso, não foram chacais, não foram animais selvagens, foi Deus quem fez. Olha, eu fiz dos seus montes, dessas montanhas onde vocês viviam e se sentiam seguros, eu fiz dessas montanhas uma assolação e entreguei a esses inimigos do deserto. É isso que Deus está dizendo. Olha, Edom, eles não viviam conforme a vontade deles, eles não construíam as suas casas na força deles, eles não reconstruíam suas coisas na força deles. Quando eles eram destruídos, eles mesmos não reconstruíam. Você já viu alguém que consegue uma vitória, que consegue um sucesso, seja ele qual for, e dizer assim, eu consegui? Outro dia eu peguei uma carona com uma pessoa e o para-brisa dele, dianteiro, estava quebrado. E eu confesso que eu estava conversando e nem prestei atenção que o para-brisa estava quebrado. Aí lá pelas tantas da conversa, ele disse assim, o meu para-brisa está quebrado, eu mesmo quebrei. Eu falei assim, mas foi o quê? Você deu um acidente, uma cabeçada? Falou, não. Eu estava dirigindo, a minha roda quebrou, entrou por baixo do carro e o carro começou a sair e eu quase caí numa pirambeira, segurei para ele não cair na pirambeira, segurei para ele não bater no carro que vinha do outro lado, ele quase tombou e eu parei do outro lado. Quando eu parei, eu disse assim, eu sou muito bom, e pá! Eu olhei, meu Deus do céu, sério, eu sou muito bom motorista, entenderam? Esse é o espírito de Edom. As coisas dão certo porque eu fiz.
Os acidentes não acontecem porque eu sou bom. O meu filho teve tal resultado porque eu sou bom. Esse é o coração de Esaú. Mas esse não é o coração de Jacó. Não que Jacó seja perfeito, não é. Aliás, você sabe o que significa o nome Jacó? Tanto que Deus teve que trocar esse nome, né? Trapaceiro. Ele trapaceou seu irmão. E ao longo da sua vida nós vamos ver várias vezes ele cometendo um delito aqui, outro ali, muitas imperfeições. Assim como eu sou imperfeito, assim como você é imperfeito, assim como eu não preciso gastar muitas horas de conversa com você, eu não preciso comer 1 quilo de sal com você para saber que você é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, assim como Jacó também era, mas o coração dele era voltado para o Senhor. Quando ele sonhava, ele via o Senhor falando com ele. Quando ele lutou no vale de Jaboque, ele viu o Senhor lutando com ele. Quando o meu carro não tomba, eu não quebro o vidro, eu baixo ali a minha cabeça e digo assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me protegeu. Verso 4. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Quem é que vai tornar a edificar? Eles mesmos. Tornaremos a edificar. Ainda quando eles são destruídos, ainda quando eles perdem, ainda quando algo dá errado, eles confiam neles. E eles dizem: nós vamos construir de novo, nós vamos reconstruir. Não, eles não colocam o Senhor nas afirmações. Porém, assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Eles conseguem edificar, mas essa edificação não permanece. E lhes chamarão termo de impiedade, e contra quem o Senhor está irado para sempre. Então essa atitude de distanciamento, essa atitude de eu faço as coisas, essa atitude de humanista, essa atitude personalista, essa atitude altiva, mas altiva pelos seus próprios méritos, essa atitude desperta a ira do Senhor para sempre. E é interessante essa palavra ira do Senhor, porque muita gente confunde. A ira de Deus é a justiça de Deus, é a contrariedade de Deus, é a reprovação de Deus. Deus os reprova para sempre. Mesmo quando eles fazem coisas boas, Deus os reprova. Quando nós erramos, Deus nos perdoa. Quando eles acertam, Deus os reprova. A relação é totalmente diferente, porque a relação com Deus não é meritória. A relação com Deus não é pelo seu valor. Deus não amou Jacó, como Jacó é maravilhoso, como Jacó é perfeito, como Jacó, não foi por isso que Deus amou Jacó, porque Jacó não era nada maravilhoso, porque Jacó não era nada perfeito. Não foi por isso que Deus amou o Ascencio, porque ele era maravilhoso, porque ele era perfeito, porque ele não era. Deus amou Jacó, amou a mim, amou a você, não pela nossa perfeição, pela nossa qualidade, mas porque nós voltamos o nosso coração para Ele. Porque quando dá certo, deu certo, porque Deus fez dar certo. Porque quando não dá certo, porque não foi a vontade de Deus, ou porque ainda não é o tempo de Deus. Mas há quem não veja Deus em nada, e há quem veja Deus em tudo. E por fim, o verso 5. E os vossos olhos o verão. Verão o quê? A destruição de Edom. Vocês vão ver isso acontecer. Vocês não vão precisar fazer nada para isso. Porque, irmãos, quem nos defende é o Senhor. Quando alguém nos maltrata, entregamos ao Senhor. Quando alguém nos prejudica, entregamos ao Senhor. Porque a vingança não está nas nossas mãos. Está nas mãos do Senhor. Os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido. Quando eles olham o que está acontecendo lá fora, e não é o que acontece com eles, quando eles olham o que acontece com quem confia em si mesmo, quando eles olham o que acontece com a vida de quem vive por si mesmo, eles engrandecem ao Senhor. É assim na nossa vida, amados. É triste quando nós vemos um ente querido nosso destruído porque não confia no Senhor, que tinha tudo
para ser feliz, e não é. Tinha tudo para viver alegremente na presença do Senhor, mas vive desgraçadamente longe da presença do Senhor. E quando nós olhamos para isso, vemos essa realidade, nós olhamos para a nossa e engrandecemos ao Senhor. E é interessante esse finalzinho. E direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. A partir dos termos, do lugar, da região onde está Israel. Termo é fim. Então, a partir de onde está Israel, a partir de onde eles estão, eles glorificam, eles engrandecem ao Senhor. Isso significa, irmãos, o que nós estamos falando aqui não é determinismo, não é assim, sirva o Senhor, siga o Senhor e a sua descendência vai ser de servos do Senhor. Não é isso. Mas siga o Senhor, sirva o Senhor, porque você pode estar abençoando toda a sua descendência. Porque você vai estar melhorando as possibilidades de que ele também sirva ao Senhor. Edom se afastou do Senhor, viveu conforme o coração distante de Deus, contrário às coisas de Deus, e toda a sua descendência foi consumida pelo ódio, foi alcançada pelo ódio, foi alcançada por essa forma humana de viver, embora os seus ascendentes fossem homens tementes a Deus, embora eles fossem Edom fosse filho e neto, ele escolheu viver longe do Senhor, ele escolheu não ter o seu coração diante do Senhor, e a sua descendência herdou essa maldição. Assim como Jacó voltou seu coração para Deus, a sua descendência tinha o coração voltado para Deus. Alguns não tinham. Eu quero concluir lembrando você do amor do Senhor. Quanto você confia no amor do Senhor? Quanto o seu coração está voltado para o amor de Deus? Quanto você vê Deus no seu coração, na sua vida, nas coisas que acontecem com você? Quanto você confia em Deus? Meu irmão, essa palavra é pesada, essa palavra é dura, é contrária a quem vive por conta própria, a quem duvida do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus como esta mensagem chegou ao seu coração. Se essa mensagem chegou ao seu coração como há um coração quebrantado, como há um coração voltado para as coisas de Deus, como há um coração temente a Deus, confiado em Deus, é momento de alegria, é momento de exaltação. Então glorifique a Deus, diga a Ele: Senhor, muito obrigado, porque essa mensagem chega ao meu coração e me encontra voltado para as coisas do Senhor, caminhando debaixo da tua guarda, da tua proteção, do teu amor, confiado no teu amor tão grande, que entregou o seu Filho para viver entre nós humilhado, para entregar a sua vida, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a mim, e transformou a minha vida. Mas, se essa mensagem te encontra vivendo pelos seus próprios esforços, se essa mensagem te encontra com o coração de Edom, confiando em si mesmo, confiando na sua própria capacidade, na sua maneira de fazer as coisas, abra o seu coração e receba essa palavra pesada. E deixe que ela quebre o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor e diga: Senhor, transforma o meu coração. Transforma a minha vida. Eu confio no Senhor. Eu confio no teu amor. Eu entrego
tudo que eu tenho, tudo que eu sou em tuas mãos e reforço a confiança no Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.